Olá, queridos amigos, sejam todos bem-vindos ao Evangelho, prece e radiação do Centro Espírita Cearense. Sintam-se abraçados e envolvidos pelo amor fraternal do nosso irmão e mestre Jesus. Para iniciar o nosso momento de prece, irei ler a oração ao Senhor, que diz assim: Mestre amado, valei-nos em nossa grande indigência espiritual. Não nos deixeis sem o vosso amparo na travessia das provações necessárias ao nosso burilamento. Carecemos de vossa força e da vossa coragem, a fim de seguirmos adiante com a pesada cruz que talhamos aos nossos ombros com as próprias mãos. Fortalecei-nos os propósitos de renovação íntima, através do serviço no bem que nos espera em toda parte, a fim de cooperar convosco na construção do mundo melhor. Não permiti que venhamos outra vez a nos desviar do caminho reto, embrenhando-nos pelo caminho largo das facilidades com que o mundo nos acena. Auxiliai-nos a vencer o mal em nós mesmos, não cedendo às tentações que intentam encorajar-nos a abismos de maiores desilusões do que aquelas que já amargamos no espírito. Divino amigo, ensina-nos a aproveitar o valor das horas que nos são concedidas, para que a ociosidade não nos encarcere, retardando a nossa libertação espiritual das algemas da ignorância e da insensatez. Favorecei-nos com a indispensável serenidade, quando, porventura, a dor por lição indispensável nos visite o corpo e o espírito, e em nós mesmos, ou ainda naqueles que se nos fazem tão queridos ao coração. Colocamos as nossas vidas em vossas mãos, e rogamos que nos guieis os passos ao encalço dos vossos, para que em tudo a vossa sacrossanta vontade se cumpra, em nós e por nós, para todo sempre. Bezerra de Menezes, na obra Cristo em Nós, psicografia de Carlos Bacelli. Com essa mensagem, damos por iniciado o Evangelho de hoje. Que assim seja. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 26, Dai gratuitamente o que recebestes gratuitamente. Preces pagas, item 4. Jesus disse também: Não façais pagar as vossas preces, não façais como os escribas, que sob o pretexto de longas preces, devoram as casas das viúvas, quer dizer, abarcam as fortunas. A prece é um ato de caridade, o impulso do coração. Fazer-se pagar pela que se dirige a Deus, por outrem, é transformar-se em intermediário assalariado. A prece, então, é uma fórmula cujo cumprimento se proporciona à soma que ela rende. Ora, de duas uma, Deus mede ou não mede suas graças pelo número das palavras? Se são necessárias muitas, por que dizê-las poucas ou quase nada por aquele que não pode pagar? É uma falta de caridade. Se uma só basta, o excesso é inútil. Por quê? Pois fazê-las pagar é uma prevaricação. Deus não vende os benefícios que concede. Porque, pois, aquele que não é mesmo seu distribuidor, que não pode garantir a sua obtenção, faria pagar um pedido talvez sem resultado? Deus não pode subordinar um ato de clemência, de bondade ou de justiça, que se lhe solicita de sua misericórdia, a uma soma em dinheiro. De outro modo, disso resultaria que, se a soma não fosse paga ou fosse insuficiente, a justiça, a bondade e a clemência de Deus seriam suspensas.
A razão, o bom senso, a lógica dizem que Deus, a perfeição absoluta, não pode delegar a criaturas imperfeitas o direito de pôr preço em sua justiça. A justiça de Deus é como o sol, que está para todos, para o pobre como para o rico. Se considera imoral traficar as graças de um soberano da terra, seria lícito vender as do soberano do universo? As preces pagas têm um outro inconveniente. Aquele que as compra se crê, o mais frequentemente, dispensado de orar, porque se considerou quite quando deu o seu dinheiro. Sabe-se que os espíritos são tocados por meio do pensamento daquele que se interesse por eles. Qual pode ser o fervor daquele que encarrega um terceiro de orar por ele, pagando? Qual é o fervor desse terceiro quando delega seu mandato a um outro, este a um outro e assim por diante? Não é reduzir a eficácia da prece ao valor de uma moeda corrente? Olá, queridos amigos. Vamos refletir a respeito de alguns pontos da leitura do Evangelho, que vem nos falando sobre as preces pagas. Não devemos, meus irmãos, de maneira alguma, buscar obter benefícios ao praticarmos o ato de realizar uma prece em favor de alguém. A prece é um ato de caridade e ela deve ser impulsionada das profundezas do nosso coração. Um sentimento sincero, genuíno, em que rogaremos a Deus por alguém que nos solicitou, alguém a quem amamos, muitas vezes, inclusive, alguém a quem desconhecemos, mas que sabemos que encontra-se em aflição. E o nosso coração, tocado de compaixão, roga a Deus em nome desse nosso irmão ou dessa nossa irmã. Deus, toda justiça e bondade, jamais delegaria a nós, seres imperfeitos, o poder de dispor de seus benefícios. Portanto, a justiça de Deus é para todos, para os ricos e para os pobres. Nesse sentido, meus irmãos, todos podemos orar uns pelos outros, de maneira gratuita, sem tentar obter nenhum benefício. Busquemos orar em nome do amor, da fraternidade e da caridade. Uma vez que oramos uns pelos outros, nos unimos em sentimento e nos auxiliamos mutuamente, considerando que todos nós sofremos, todos temos aflições e necessitamos desse apoio uns dos outros. Quando nos encontrarmos em alguma aflição, mesmo que estejamos sendo auxiliados por nossos irmãos, que oram por nós, que intercedem por nós, a Deus, nunca nos esqueçamos que é nossa responsabilidade buscar essa conexão com o nosso Pai Criador, solicitando as bênçãos de que desejamos de maneira humilde e sincera, colocando ali os nossos sentimentos de maneira franca e rogando a Deus e a sua misericórdia e justiça que nos alcance, para que possamos suportar as provações, para que possamos estar fortalecidos na tarefa, para que possamos encontrar as soluções e trabalhar pelo nosso próprio progresso. Então, tanto é importante orarmos uns pelos outros, quanto pedirmos por nós mesmos, porque a responsabilidade primeira é nossa para com o nosso progresso. Dando de graça e recebendo de graça aquilo que é um dom divino, que não deve ser utilizado como moeda de troca por nenhum de nós, que ainda somos tão imperfeitos. Agradeçamos a Deus a oportunidade que Ele nos coloca de, através de uma prece sincera, auxiliar outro irmão, pensar amorosamente em um colega de trabalho, em um familiar,
e rogar por ele também, intercedendo em seu nome. E agradeçamos também a Deus, porque na terra encontramos sempre almas queridas e generosas, que se sensibilizam com o nosso sofrimento e rogam a Deus por amor a nós. Que assim seja. Após as edificantes mensagens do Evangelho de Jesus Cristo, vamos pedir aos benfeitores do bem a fluidificação de nossas águas, seja em nossos lares, nos hospitais, rios e mares, e que todos sejam beneficiados com os fluidos para a saúde do corpo físico e do espírito, e que expandam-se para todos os seres da criação do nosso Pai Todo-Poderoso. Que assim seja.